Em nome de Jesus. Mas eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Atos capítulo 12, versículo de número 5. Atos 12, 5. Ontem nós conseguimos fazer todo o nivelamento do alicerce lá de uma base que estamos fazendo para começar a se acampar na igreja, para a gente fazer na estrutura. Meus irmãos, pensa, ontem foi trabalho, viu? Ontem nós trabalhamos igual gente grande. Trabalhamos muito, você está doido. Foi pesado ontem. Marcelo disse que não aguentou nem pro sítio dele hoje. Tomei 2 Dorflex, não resolveu, foi nada. Não é, eu estava falando assim, eu não estou cansado. O corpo está todo dolorido. Pensa. Foi travado ontem, mas graças a Deus assim, ó, nós conseguimos concluir. E essa semana já começa já a levantar paredes. Nosso irmão Josiel, do dia 20 em diante, vai tirar assim, uns 10 dias para pegar lá firme. Nós estamos crendo que daqui a alguns dias a gente vai conseguir levar a igreja para fazer o primeiro culto, porque nós vamos lançar a pedra fundamental, nós vamos consagrar a Deus o sítio e já vai ter o espaço para o monte. Aí uma vez na semana nós vamos, no dia que não tem culto, nós vamos sair cedo, às 19h30 e vamos para o monte na marcha do varão. Amém? Atos 12:5. Portanto, Pedro era guardado aonde? Mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Diga assim, a igreja orava. Diga, a igreja orava. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Esse texto é conhecido por quase todos. Aqui revela a oração poderosa da igreja. Aqui mostra a intercessão. Aqui mostra o poder da palavra em oração. Nós acabamos no meio do caminho, irmãos, ocupando com tantas coisas, lutando com a nossa própria força, e esquecemos que o segredo da vitória é a oração. Você pode fazer o que for, você pode buscar o caminho que você querer buscar, mas quando Deus trava, quando as portas se fecham, não existe outro caminho para destravar, para ver a resposta, a não ser a oração. Eu nunca vi alguém que entrou em guerra de oração e disse assim: eu perdi a batalha. Eu nunca vi uma irmã que ora, um crente que ora, dizer assim: Deus me deixou no prejuízo da fé. A gente encontra pessoas dizendo assim: pastor, enquanto eu orava, o inimigo agiu, intensificou a ação dele, mas eu prevaleci em oração e Deus me deu vitória. A função do inimigo é reagir. Quando você começa a orar, o inimigo ele quer te paralisar. Quando você começa a se envolver com as coisas espirituais, o inimigo ele vai tentar lhe tirar da rota, o inimigo vai tentar lhe tirar do foco. Porque o diabo ele é diabo, irmãos, e ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar tirar do foco, porque ele sabe que quando a igreja se posiciona em oração, ele sabe que quando a igreja se posiciona, quando o crente se posiciona em orar, Deus opera sinais e maravilhas. Mas a gente sabe que o inimigo ele não brinca. Na quarta-feira estávamos aqui no culto, Deus movendo no meio da ministração, numa palavra profética. Eu pedi aos irmãos obreiros para se levantar, e eu disse: se levante, porque o inimigo entrou aqui através de uma pessoa, porque o diabo precisa apenas de um corpo, e ele entra de forma muito infiltrada, irmãos. E é por isso que a igreja tem que orar, por isso que a gente tem que orar. E às vezes
O crente, a pessoa dá lugar ao inimigo. Lembra que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O inimigo precisa apenas de um corpo, e quando você dá lugar, sem perceber, o inimigo entra. E na quarta-feira, Deus mostrou que o inimigo entrou, literalmente entrou com a pessoa. E os irmãos começaram a guerrear. E aí, quando terminou o culto, uma irmã abraçou essa pessoa e profetizou sobre a vida dela, a libertação. Ela disse assim: eu vim aqui, não foi ela, foi o demônio que falou na boca dela. Assim, eu vim aqui saber o que está acontecendo aqui. Então o inimigo precisa apenas de um corpo para agir. E o inimigo, ele age mesmo, irmão, porque a ação do inimigo é tentar paralisar a igreja. O diabo não tem medo de igreja grande, irmão. O diabo, ele não tem medo de uma igreja com muita gente. O que o diabo, irmãos, tem e treme é uma igreja que ora. É um crente que ora. Você já reparou que o povo gosta de estar só em movimentos? Aonde tem a grande massa, o povo está junto, sim ou não? O povo gosta do movimento, né? Ou dizer, o status. Mas quando o pau quebra, quando a luta se trava, vai buscar quem? A irmã do coque. Estou falando alguma mentira? Quem lá na casa daquela irmãzinha que sabe que tem a marca de oração no joelho. Quem vai na casa daquele profeta, daquela profeta, porque sabe que ora e tem intimidade com Deus e sabe que de lá vai sair uma palavra que vai destravar o mundo espiritual. O que o diabo teme, irmãos, é uma igreja que ora. O que o diabo teme é uma igreja que clama, porque quando a igreja clama, Deus dá livramentos, Deus guarda, Deus liberta, Deus destrava. Porta se abre, a ação de Deus vem, a igreja experimenta sobrenatural. Irmãos, Deus quer fazer sobrenaturais acontecer através da sua vida, e tudo parte da oração. A Bíblia diz que Tiago havia sido morto ao fio da espada, Pedro estava preso. E a palavra vai dizer que Pedro ia morrer no clarear do dia. Mas a Bíblia diz que os irmãos se reuniram para orar. Os irmãos se reuniram para orar. Se fosse hoje, o que ia acontecer? Ia correr de WhatsApp a WhatsApp. O que aconteceu? Porque o irmão estava sendo preso. Né? Qual foi o delito? Qual foi o problema? Aí um já julga, aí tem aqueles que acrescentam, aí já joga um problema nas costas daquele irmão. Aí já diz assim: eu já imaginava. Não é de se assustar, não. Aí já vem aquele princípio de julgamento em vez de orar. Em vez de colocar a causa diante de Deus, para que haja uma intervenção, para que haja uma libertação, para que haja um milagre, a gente é mais de falar. A gente é mais de falar, irmão, do que dobrar os joelhos para entender o mundo espiritual. A gente quer detalhes aonde Deus não quer dar detalhes. A gente quer buscar caminhos que não são caminhos de Deus. A gente quer resposta onde Deus não quer dar resposta. Deus só está dizendo assim: ore, somente clame, que você vai entender o sobrenatural, você vai entender o campo espiritual, irmãos. Deus quer se revelar através do poder da oração. O mundo espiritual é regido através da autoridade que está sobre a igreja, o poder da oração. A oração move os céus. Tem coisas extraordinárias para acontecer na tua casa, para acontecer em nossas vidas, mas vai
for para o secreto, quando você começar a buscar, haverá um descortinar dos mistérios de Deus. Você vai estar mais sensível, você vai estar mais perceptível, você vai estar mais envolvido. Aí você não ora, irmão. Aí você não ora, irmã. Como é que você quer ver Deus agir? É o dia todo assistindo novela, é o dia todo assistindo filme, é o dia todo jogando conversa fora. Não tem vida de oração, não tem vida respaldada de oração. O que a sua alma está se alimentando? O que você está se alimentando diariamente? Isso está fazendo você pesar. Isso está fazendo você viver uma vida pesada, com um fardo pesado. Isso vai te desconectando dos céus. Isso vai te desconectando do mundo espiritual. Porque o crente que está orando, irmão, quando a batalha se trava, ele diz assim, ó, Deus já me falou. Quando a batalha se trava, ele diz assim, ó, nós precisamos intensificar a oração. Nós precisamos dobrar a oração. Por quê? Porque ele está sensível. Ela está sensível. Deus quer descortinar os céus através das nossas vidas. Deus quer revelar os seus mistérios profundos e escondidos. Lembra de Paulo? Paulo disse assim, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, mas houve um homem que foi ao terceiro céus, e ele teve a capacidade de contemplar coisas inefáveis, ou seja, coisas espirituais. Ei, como é que Deus vai revelar as coisas espirituais? Como é que Deus vai se manifestar se você não ora, se você não busca, se você não tem compromisso com a obra, se você não tem compromisso com o reino, se você não tem uma vida de oração? Como é que Deus vai se manifestar? Você não consegue ver o palmo diante do seu nariz, você está cego, você está míope espiritualmente. O diabo está agindo na tua casa, o diabo está agindo na tua família. Você está levando para o natural, você está levando apenas de uma forma carnal, e a discussão vem, os problemas vêm e não se resolve. O problema só vai se avolumando na vida do seu filho, na empresa, nos negócios. Irmão, tem coisas que é espiritual, tem coisas que temos que vencer na oração e no jejum. Há poucos dias eu orei por uma pessoa que ela já estava vários dias sentindo muitas dores, andando curvada. Irmãos, não era uma questão de desgaste, não era questão de desgaste dos ossos. Deus me revelou claramente que o demônio estava nas costas daquela mulher. Demônio, aí você está desligado, aí você não percebe, aí você não entende, aí você diz assim, já tomou Dorflex? Já toma esse remédio aqui? Aí você quer empurrar remédio. Em vez de orar, a gente sabe que Deus deixou os médicos, deu a ciência e a sabedoria aos homens. A gente sabe que a gente tem que buscar o conhecimento científico também da terra, mas tem coisas, escute, tem coisas que não é no mundo natural que se resolve, tem coisas que é no mundo espiritual. Tem coisas que é você lutar no campo da oração. Tem coisas que é você dobrar os joelhos e dizer, Deus, eu não aceito essa situação. Deus, eu não aceito esse caos. Irmão, você é serva de Deus. Irmão, você é servo de Deus. Não aceite o caos como natural. Não naturalize o que é espiritual, é o inimigo agindo. Eu disse que o inimigo precisa apenas de um corpo, e ele age na fraqueza. Ele pega a fraqueza e age. E aí, se você não estiver conectado, se você não tem discernimento, você fica batendo cabeça, corre para lá, corre para cá, corre para lá e corre para cá. E Deus está dizendo apenas para você, vai para o secreto. Vai para o secreto, você vai para a madrugada, você. Irmãos, é se posicionar, é se alinhar ao propósito da oração. Eu sei, irmãos, tem coisas que tem que haver intervenção humana, sim. Mas quando o crente também se posiciona e diz assim, eu me coloco,
E eu quero ver a ação do teu Espírito. E ele buscar, Deus vai honrar, irmãos. Só se Deus não querer. Só se aquela situação for para a morte. Só se ali for um espinho na carne. Mas se você orar, Deus trabalha, Deus move. Irmãos, todo tipo de remédio que você imaginar, eu já tomei. Todo tipo de remédio que você imaginar para dormir, eu já tomei. Todos você pensar. E eles perdiam o efeito no meu corpo. Perdi o efeito no meu corpo, que me deixava acordado. Mas chegou um dia que eu peguei aquela sacola de remédios assim, eu não aceito, eu sou homem de Deus, eu sou profeta. Me alinhei no que precisava alinhar. Passei uma semana, eu e Simone caminhando para o efeito do remédio sair do meu corpo. Fui para a oração, fui para a madrugada, fui buscar a Deus, fui me posicionando, fui orando, fui acreditando. Irmãos, Deus, Ele faz, porque a oração tem poder. A gente acredita mais na palavra do médico, a gente acredita mais na palavra do advogado, a gente acredita mais na palavra do juiz, a gente acredita mais na palavra de A, na palavra de B, do que na palavra profética. O homem de Deus está aqui, escoelando, pregando, orando, buscando. Aí você ouve e não põe em prática. Você ouve e não deixa a fé nascer no teu coração. Irmãos, para estar aqui hoje, nós passamos uma manhã orando, toma posse da palavra. Mas às vezes, se você deparar agora com o médico vai falar assim, é assim, você vai acreditar mais na palavra do médico do que na palavra profética. Você vai acreditar mais na palavra de alguém que você acha que tem uma influência, que tem uma capacidade científica, do que na palavra de Deus. Caminhar na proposta do Evangelho é loucura, porque a palavra diz, irmãos, que a pregação do Evangelho é loucura para muitos. A gente precisa resgatar o caminho da fé. A gente tratava as coisas, irmãos, com oração. O rei Asa morreu com enfermidade porque ele não invocou o Senhor. Para de lidar com as coisas de forma natural. Ô irmã, não é a sua capacidade teológica, filosófica, não é a influência que você tem, não é o dinheiro que você tem, a força do Pix, não é. Porque de uma hora para outra, irmãos, o Senhor pode travar tudo, pode travar tudo, travar a conta, travar tudo, te colocar assim, ó. Não pode assim, e aí? A tua influência, a tua beleza, o teu conhecimento vai lhe adiantar de alguma coisa? Não. O segredo está na oração. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e buscou o Senhor. Antes do profeta sair do palácio, a oração mudou o coração de Deus. E a palavra diz que Deus faz o profeta voltar. Não é que Deus é Deus de duas palavras, nem o profeta entendeu, mas a oração mudou o coração de Deus. A oração muda uma sentença. Eu vou repetir, a oração muda uma sentença. A oração muda a sentença, irmão. E a Bíblia diz que o rei orou e Deus acrescentou. Mas 15 anos de vida o profeta foi, eu enquanto Deus de novo disse assim, o Senhor diz que está acrescentando mais 15 anos de vida. O poder da oração. Como está o seu nível de oração? Como está o seu nível de comunhão em buscar, em interceder? Não adianta orar e não ter fé. Não adianta orar e quando você levantar o problema se instala, Deus ali vai te provar. O inimigo sabe aonde é a tua fraqueza. E ele vai agir justamente naquela situação para você voltar a estaca zero, para lhe desmotivar. Não se entregue, irmã. Você tem o Espírito de Deus, irmão. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos uma palavra. Nós temos o Deus vivo. Nós temos uma promessa. Nós temos Deus a todo instante agindo e dizendo: se coloque de pé, me clame, me busque, porque eu sou a resposta. Qual foi o momento que Deus mais agiu? Qual foi o momento que mais Deus operou na sua vida e na minha vida? Não foi orando? Então, se a gente sabe que o caminho é o jejum, se a gente sabe que o caminho é a oração, se a gente sabe que o caminho é a entrega, porque a gente relaxa com a oração, porque a gente relaxa com o jejum,
sabe que o caminho é o caminho da oração, é porque, irmãos, existe uma batalha espiritual. Lembra de Jesus no Getsemane? A palavra diz que desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que Jesus ele foi mais adiante orar, os discípulos foram tomados de sono. Jesus foi de encontro a eles, despertou eles e foi orar de novo. A Bíblia diz que eles foram tomados de sono por 3 vezes. Jesus volta da oração e encontra eles dormindo. Aí o Senhor diz assim: na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O teu espírito quer Deus. Você vem para um culto como esse, o Senhor fala contigo, a palavra vem. Tem horas que Deus te inquieta e você sai de uma reunião como essa e diz assim: eu vou me posicionar, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me envolver mais. Quando sai lá na porta, o inimigo cria uma situação, discute com a esposa, discute com o filho, o carro bate, um problema se instala na empresa. O inimigo sabe de onde, de que forma e como tirar o crente do foco. E sem se perceber, você vai perdendo o foco, você vai perdendo o caminho, você vai perdendo a direção. Mas o que o Senhor quer é que a gente persevere em oração. A igreja estava perseverando em oração. O Senhor quer que você persevere em oração. Os grandes homens de Deus, a vida era pautada em oração. Jesus operava sinais e maravilhas. Ele saía do meio da multidão e ia para os montes orar. Ia para o secreto orar. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João, às 3 horas da tarde, entravam no templo chamado Formosa para orar. E a palavra diz que ali era de forma rotineira a oração dos apóstolos. Irmãos, a verdade é que a gente não deve orar hoje e não orar amanhã. Nós temos que manter um ritmo de oração. Descubra qual o seu ritmo. Descubra qual o seu ritmo. Veja qual o melhor momento para você orar. É no clarear do dia? É à tarde, se você tem tempo? É à noite, antes de dormir? É de madrugada? Veja qual o seu melhor momento, aonde você se desenvolve melhor, no secreto com Deus. Mas a gente, irmãos, tem que orar, a igreja tem que orar, os jovens têm que orar, as mulheres têm que orar, os homens têm que orar, os obreiros têm que viver uma vida de oração. Deus quer operar através da igreja, e a igreja é a arma mais poderosa deste mundo, é a igreja. Um crente de joelho, irmãos, é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Oh, o Senhor quer te levantar na oração. Intensifique. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você está vivendo um momento de deserto espiritual, talvez você está vivendo um momento de angústia, um momento de conflito, de incerteza. Eu vou, eu fico, o que acontece? Eu me direciono, eu me posiciono. Irmão, irmã, essa guerra, essa inquietude, é o diabo querendo tirar você do foco, é o inimigo querendo tirar você do propósito. Põe ritmo nessa oração. Daniel colocou ritmo na oração. Deus ouviu desde o primeiro dia, mas houve uma batalha no mundo espiritual, mas Daniel não parou de orar. Foi uma batalha que tem se travado. Travou a primeira batalha e você parou. Travou a primeira batalha e você desistiu. Daniel não, Daniel continua até Deus dar vitória. Oh, não se entregue. Deus não chamou você para se entregar. O Senhor não chamou para se entregar essa angústia. O Senhor não chamou você para se entregar esse problema. O que Deus não faz? O que Deus não pode fazer nesse casamento? O que Deus não pode fazer na vida do seu filho? O que Deus não pode fazer nas tuas finanças? O que Deus não pode fazer na tua saúde? O que Deus não pode fazer, irmão? O que Deus não pode fazer, irmão? Você pode dormir de um jeito e acordar de outro jeito. Se você orar, Deus vai mudar o coração. Se você orar, Deus vai mudar aquela vida, Deus vai mudar aquela situação. O Senhor vai voltar, trazer alegria à tua alma, alegria ao teu coração. E a gente sabe, irmãos, que a falta de paz, a falta de inquietude nunca esteve relacionada a coisas, nunca esteve relacionado à casa, nunca esteve relacionada ao carro, nunca esteve relacionado ao trabalho dos sonhos.
A guerra está aqui, ó. Aqui dentro de si mesmo. E talvez você entrou aqui, você está com um vazio maior do que essa igreja. Talvez você entrou aqui e você não consegue ter felicidade, você não consegue ter alegria, você não consegue ter paz consigo mesmo, irmã. Vai para a guerra da oração. Você conhece a palavra, você tem experiência com Deus. Você tem experiência com Deus, irmã. Você tem experiência com Deus, você já viu Deus agir nos detalhes da sua vida. Então se levante hoje, porque o anjo mensageiro vai trazer a resposta, porque o Senhor vai trazer o anjo da guerra, como foi nos dias de Daniel, guerreou no mundo espiritual para dar vitória a Daniel, mas Daniel continuou lá na oração. Ore com fé, ore crendo. Não importa o tempo que vai passar, não importa o tempo que vai passar, continue. Porque, irmãos, nós sabemos que o passar do tempo desanima o coração. Alguns desanimam porque ora, não está vendo a resposta. Tudo tem o tempo do Senhor, tudo tem o tempo de Deus. Fica na oração. O segredo está no orar. Se nós intensificarmos a oração, gente, nós vamos colher testemunhos extraordinários. Aquela resposta que Deus te deu foi resposta de quê? Não foi resposta de oração? Aquele milagre que aconteceu foi porque você cruzou os braços? Foi porque você se acomodou? Pelo contrário, você se viu sem saída. Você se viu sem saída. E foi o momento que você se humilhou. Foi o momento que você se entregou para ver a resposta de Deus. Nós vemos o texto que a palavra diz que a igreja orou. A igreja clamou. E o que aconteceu? Deus enviou o anjo. Deus enviou o socorro. Nós estamos aqui orando e Deus está enviando o anjo lá para guerrear, para livrar o teu filho. O Senhor está enviando o anjo lá, já na empresa, colocando uma espada flamejante para livrar de um salteador, de alguém que poderia entrar lá com uma arma para tentar lhe assaltar e cometer um crime, um latrocínio. E Deus está lhe guardando. E às vezes a gente não percebe. A gente está aqui, Deus está guardando os nossos, porque a gente está orando, a gente está clamando. O mesmo anjo que foi enviado para Pedro, Deus envia para mim e para você. O Senhor não amou mais Pedro do que a cada um de nós. Deus encontrou corações que decidiram orar. Deus encontrou pessoas que estavam sensíveis para orar. Você já reparou, irmãos, que no meio de uma grande multidão tem muita conversa, tem muito barulho, mas tem um grupo ligado que diz assim: em vez de falar, vamos orar. Aí chama umas 2, 3 irmãs de oração. Sempre o número é bem pequeno. É umas 2, 3 irmãs da marcha e começa a orar, começa a buscar. Ninguém está nem sabendo, irmão, está orando. Daqui a pouco Deus está agindo, daqui a pouco Deus está trabalhando. A igreja se reuniu para orar e dizia: envia o anjo, liberta Pedro. E a palavra diz que o anjo foi enviado e as algemas caíram dos pés, das mãos de Pedro. Pedro estava algemado, atado. E a oração destravou. O milagre aconteceu. E o interessante, irmãos, que não tinha portão automático, mas a palavra diz que os portões iam se rompendo na medida que Pedro e o anjo iam passando. Quando a igreja ora, irmãos, o que está atado, o que está travado, começa a desatar, começa a destravar. Não tem cadeado, não tem ferrolho, não tem demônio que vai agir se a igreja orar. No início da semana, Deus mandou orar para uma pessoa e ela disse: pastor,
Deus já tinha falado para você orar por mim. E veio para mim orar. E o Senhor me disse que naquele dia ela estava disposta a tirar a vida dela. E Deus disse: a tua situação é essa. Tudo aconteceu por conta de uma obra de macumba que aconteceu assim. Ela caiu em pranto chorando, dizendo assim: tudo isso é verdade. Eu vim aqui dizendo: é a última tentativa da minha vida. Aí eu falei: vai orar, porque a casa está vazia. E a obra de macumba entrou, irmão, porque a casa está vazia, a brecha. Mas se orar, Deus vai guardando. Se orar, Deus vai livrando. Se orar, os cárceres se abrem. A libertação chega. Oração. E o anjo disse a Pedro: cinge os lombos, pegue as sandálias e a capa e segue. E a palavra diz que Pedro seguiu o anjo. Para Pedro aquilo parecia um sono. Se você está orando, o que parece sonho vai se tornar realidade. Agora, se você está sendo Pedro que está em batalha, pede quem ora para ser cobertura de oração sobre você, pelo menos nesse período. Não é porque você está acomodado, talvez é porque você está em guerra e você não está tendo força. Porque tem aqueles crentes que é 6 horas, né? Nunca ora. Mas talvez você está numa batalha tremenda, e você está presente em cobertura espiritual. Seja humilde, chega para umas 3 irmãs que olham assim: entram nessa guerra comigo. Pedro estava sendo ameaçado de morte, e ele ia morrer no dia seguinte, mas a igreja orou. E o texto é bem claro em dizer que aquilo parecia um sonho, quando Pedro saiu da prisão. Talvez você entrou aqui e talvez a mudança do seu casamento parece um sonho. Você não quer mais nada a não ser uma mudança na sua família. Talvez você não quer mais nada a não ser uma mudança na vida do seu filho. Talvez você não quer mais nada, você só quer paz. Talvez você já até disse para Deus: eu troco tudo pela paz. Eu troco tudo para ter alegria no meu coração. Talvez para você tudo hoje parece um sonho ter a paz. Pastor, eu não sei mais o que é ter tranquilidade na minha alma. Eu não sei mais o que é ter paz de espírito. Talvez para vocês pareça um sonho, mas o teu sonho pode se tornar real. Deus pode virar a chave hoje, porque o profeta diz que os cárceres vão se abrir, prisões vão se abrir. Esse demônio que se levantou, ele vai perder as forças, ele vai perder a guerra. Feche teus olhos, irmão, feche teus olhos. Esse demônio vai perder a guerra, vai perder as forças, não vai resistir, não vai, porque Deus te levantou hoje em oração. Oh, Deus me revela o espírito da morte. O diabo está tentando ceifar. Parece tudo bem, mas o inimigo vai trabalhando na mente. Oh, Ramash, Lemanash, Toranagas, Dereanoros, Canagas. Deus pode transformar o sonho em realidade. Eu quero profetizar que o Senhor está levantando colunas de oração. A igreja orava, você sabe quantas pessoas oravam, mas havia um grupo, Marcelo, que orava. Havia um grupo, irmã, que orava. Havia um grupo que orava, e foi resposta. Alguém que amava a alma de Pedro orava. Então ora porque o inimigo é espírito, ora porque o inimigo já trabalhou na mente, ora,
A questão, irmãos, que Deus está falando, a palavra profética vem, e às vezes a gente fica desligado. Aí quando o mal acontece, quando a situação vem, aí alguém diz, bem que o pastor revelou da parte de Deus, bem que Deus falou. Escuta só, se Deus está falando, se a palavra está vindo, é porque Deus quer dar livramento. Se a palavra está vindo, é porque Deus está dizendo para você orar. Ora, basura e candaragás. Eu vou dizer mais. Deus já colocou um desassossego em você para orar por essa pessoa. Deus está te sinalizando. Então vai para a oração. Não espere um caso.